Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou falar sobre um caso de assassinato que aconteceu em Bakersfield, na Califórnia, e é conhecido como o caso Vincent Brothers. E eu peço que você fique até o final desse vídeo, que no final eu quero dar um recadinho bem importante pra você. Então, Vincent Brother nasceu dia 31 de maio de 1962 e ele tinha uma carreira como educador. Ele foi vice-diretor John Fremont Elementary School e também era localizado em Bakersfield, na Califórnia. E ele possuía um diploma de bacharel pela Norfolk State University e também possuía outro diploma no mestrado em educação pela California State Bakersfield. Ele era casado com Joanne Harper Brothers, dia 14 de novembro de 1963. Ela se formou em Southwestern Christian College, Terrell, no Texas. E desde pequena ela era muito envolvida nas causas da igreja. A mãe dela sempre foi uma pessoa muito religiosa e sempre colocou ela dentro da igreja e ela gostava disso. Então, com 13 anos, ela se batizou na igreja e desde então não largou essa jornada. E tanto é que nos últimos 6 anos da vida dela dedicou praticamente 100% do tempo em causas que a igreja promovia, em eventos, ela sempre estava lá ajudando. Quando ela era jovem, ela se destacava muito nos esportes. Ela era atlética e o esporte que ela mais tinha, assim, desenvoltura era no basquete, tanto é que ela foi tão bem, ela era uma das principais alunas de basquete na Bakersfield High School. E depois disso, ela se destacou tanto que ela foi para outras escolas da região, outras instituições de ensino da região, para ensinar basquete, inclusive para meninos. Ela era filha de Ernest Harper e a mãe da Joanne morava com ela para cuidar dos netos, auxiliando na educação, né? Como a Joanne tinha que trabalhar, fazer suas coisas, a mãe dela ficava em casa cuidando dos 3 netos, que eram Marcus, Marshall e Lindsay. O Marcus tinha 4 anos, o Marshall tinha apenas 6 semanas e a Lindsay tinha 2 anos. Então agora a gente vai entrar pro caso realmente. Em 2003, a Joanne simplesmente sumiu do mapa, não foi trabalhar, não atendia ligação e uma amiga dela ficou muito preocupada. Essa amiga era muito próxima da família e o nome dela era Kelsey Span. E ela foi na casa da Joanne, viu o que estava acontecendo, pra ver se ela tinha alguma explicação, se ela estava doente, alguma coisa assim. E ela chegou na casa, ela bateu na porta, ninguém atendeu, ela tentou abrir a porta da frente e estava trancada, alguma coisa estava impedindo essa porta de abrir. E ela pensou, vou tentar a porta de trás. E chegando na porta de trás, estava destrancado, que não era comum pra Joanne, já que ela tinha 3 filhos. E também não é comum, né, a gente deixar uma porta aberta, sendo que aparentemente não tinha ninguém na casa. Então ela entrou nessa porta e ela começou a andar de cômodo em cômodo e ela encontrou a pior cena da vida dela. Quando ela chegou no quarto principal da casa, ela encontrou a Joanne deitada na cama de bruços e aparentemente ela tinha levado 3 tiros na cabeça, 2 no braço e algumas facadas. O Marshall, que tinha algumas semanas de vida, ele foi encontrado do lado da mãe, debaixo de um travesseiro e tinha levado um tiro nas costas. O Marcus Harper, que era a criança de 4 anos, foi encontrado também na cama com um tiro no lado direito, os olhos estavam abertos e aparentemente o dedo dele tinha sido roído até o osso, porque apareceu a exposição, né? Os peritos falaram que talvez ele tenha se assustado com a cena e tentado morder, sei lá, pra dispersar a ansiedade. E a Lindsay foi encontrada no pé da cama, junto com a mãe, com os 2 irmãos, e ela tinha levado um tiro nas costas. E a Ernestine, que era a mãe da Joanne, foi encontrada no corredor, segurando uma pistola para tentar se defender, com 2 tiros na cabeça. Logo após a Kelsey ter visto toda essa cena, ela ligou pra polícia umas cerca de 7 horas, era uma terça-feira quando ela encontrou eles 2 dias depois do assassinato, ou seja, foi no dia 8 de julho que os corpos foram encontrados, e ela ligou assim pra polícia e eles registraram uma chamada às 7 horas da manhã. E quando os investigadores chegaram lá, eles observaram algumas coisas bem aparentes que saltou assim aos olhos deles, que não tinha arrombamento na porta, que nada tinha sido levado. Relatos da amiga, relatos dos vizinhos, eles descobriram que estava faltando uma pessoa naquela casa, que era o corpo do marido da Joanne, Vincent Brothers. O Vincent e a Joanne se separaram em 2000, ou seja, 3 anos antes desse acontecimento. E em 2003, antes de alguns meses de ser tudo isso, eles se casaram em Las Vegas, só que eles se separaram também alguns meses antes de acontecer tudo isso. Então era um casamento muito conturbado e havia boatos de que o Vincent traía a Joanne. Então assim, logo que eles descobriram, eles foram investigar o Vincent para dar notícia para ele e para perguntar o que ele estava fazendo no dia, o que ele sabia disso. Ele falou que estava em Columbus, em Ohio, e ele tinha provas, ele tinha documentações que provavam que ele estava lá comprando, utilizando o cartão de crédito e tudo mais. Então ele, logo quando foi perguntado, já apresentou isso, sabe? Bem estranho, né? Então ele teve que apresentar esse cartão, né, apresentar essas faturas,
E os investigadores viram que ele estava fazendo compras 2 dias antes do assassinato em Ohio, como ele realmente afirmou. Então, assim, a distância de Bakersfield a Ohio, Columbus, é cerca de 3.540 quilômetros, ou seja, ele não teria como estar em 2 lugares, ou sei lá. Simplesmente, eles descartaram a hipótese do Vincent ser o autor dos assassinatos. Então, depois, né, desse interrogatório, a polícia continuou as buscas pela vizinhança, fazendo interrogação, perguntando o que tinha acontecido de estranho ali na rua no dia do assassinato. E ninguém sabia nada, então eles resolveram, mais uma vez, fazer um interrogatório com o Vincent, para ver se eles conseguiriam tirar algo de proveitoso disso. E aí, enquanto estava acontecendo o interrogatório, o detetive responsável por isso se chamava Jeff Watts, e ele começou a perceber que o Vincent estava muito nervoso, porque ele estava ameaçando vomitar, ele estava começando a gritar, aquela reação meio que estava mostrando uma ansiedade um pouquinho a mais do que seria o normal, sabe? E aí, quando o detetive percebeu isso, tentou acalmar o Jeff, sei lá, fazendo algumas outras perguntas, por exemplo, quantos anos você tem, onde você trabalha? E aí, nessas perguntas, o Vincent ficou muito ansioso e falou: eu só respondo na presença de um advogado, o que aumentou as suspeitas. E aí, com essa situação, o detetive Jeff resolveu analisar mais uma vez a fatura do cartão e descobriu que o Vincent tinha alugado um carro lá em Columbus. O detetive Jeff conseguiu ir de Bakersfield a Columbus para ver esse carro, para ver se ele conseguia entender alguma coisa. E chegando lá, ele viu o carro. Aparentemente, a locadora tinha limpado todo o carro e também não tinha uma pistola, que estavam procurando uma pistola de calibre 22, que foi o que causou os assassinatos. Então não tinha nada disso e ele ficou... Só que o detetive Jeff foi mais esperto. Por que mais esperto? Ele viu que tinha insetos. Sim, tinha insetos no radiador do carro. E ele pensou, por que não chamar uma entomólogo pra ver se a gente consegue tirar alguma coisa interessante aqui? E aí, assim, contataram o laboratório de entomologia e eles falaram: a gente nunca fez isso, mas a gente pode fazer. E a entomóloga responsável por isso foi a doutora Lynn Kinsey. Ela achou no radiador insetos normais, como mosca doméstica, abelha, grilos, porém, não eram insetos, né? A maioria eram insetos fragmentados. Porém, ela achou um fragmento de um grilo que não era... A espécie daquele grilo não era uma espécie comum da região. O Vincent tinha alegado que ele não saiu com o carro para fora da zona que ele estava passando o tempo ali. Ele não viajou com aquele carro. Então, aquele grilo, que não era daquele lugar, apareceu lá como? Só que tinha a oposição, porque as faturas do cartão de crédito mostravam que o Vincent estava assim em Ohio, fazendo compras em Ohio. Como assim? O que aconteceu então? Como a gente tem um grilo no radiador que não é daquela localidade e temos as faturas? Então, o que o detetive Jeff fez? Ele pegou essas faturas, analisou todas as lojas que estavam lá no período que supostamente o Vincent estava em Ohio, né? E ele viu que nessas lojas tinha câmera e ele foi lá e pediu as imagens das câmeras e ele observou que era o irmão do Vincent comprando no lugar dele, ou seja, ele emprestou o cartão para ter o registro lá daquele lugar. Mas isso não era uma prova completa, isso não queria dizer nada, ele podia não estar usando o cartão. Como que a gente ia botar ele na cena do crime? E aí, recorreram novamente à entomóloga, que achou mais algumas espécies de insetos que eram da região daquele grilo, que era uma região sudeste dos Estados Unidos. E, além disso, ela encontrou uma espécie noturna, que popularmente é conhecida como formiga-leão, e também 2 espécies da ordem Hemiptera. E comprovavam que ele esteve sim na Califórnia com aquele carro, porque as espécies não poderiam estar em Ohio. Mas a prova assim, final dos insetos foi a entomóloga ter encontrado uma vespa do papel lá, que ela pegou todos esses insetos, né, que ela encontrou, e ela traçou uma rota, e essa rota mostrou que ele estava sim em Bakersfield, porque aquela vespa do papel específica descia muito em Bakersfield, só que não em Ohio, sabe? Então ali comprovou que sim, ele estava no local do crime naquela data. Em abril de 2004, então o Vincent foi detido. Seu julgamento foi adiado até 2007. E no julgamento, o juiz enfatizou, as testemunhas também enfatizaram que o casamento dos dois era muito conturbado. O Vincent foi acusado várias vezes de ter traído a esposa. Eles viviam nessa de ir e voltar, ir e voltar. Só que a defesa tentou intervir por ele e falou que, cara, isso aqui não é prova. Falar que ele tá traindo o casamento não coloca ele como assassino. E também apresentaram que ele tinha ligações na data em Ohio, ou seja, ele usou o telefone em Ohio na data em que estava acontecendo o assassinato, e também, segundo a defesa, ele tinha atropelado um menino
E aí ele tinha também essa ligação que ele estava lá. Porém, em 15 de maio de 2007, o Vincent foi condenado pelo assassinato da sua ex-esposa, da sua ex-sogra e dos seus 3 filhos. E em 27 de setembro de 2007, o Vincent Brothers foi condenado à morte. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu pretendo trazer mais coisas assim se eu ver que funcionou. Por quê? Porque eu quero trazer um pouco da biologia, que nem hoje foi um pouco da entomologia, ou questões nerds que eu já pensei num próximo vídeo aí. Então, se você gostou, deixa o like, comenta, se inscreve. E eu quero comentar já assim de início, caso dê certo isso aqui, que eu me inspiro sim na Jaque, tá? Se você não conhece o canal dela, é a Jaque Guerreiro, que vai estar aqui embaixo na descrição. Você certamente conhece ela. Antes que falem qualquer coisa que eu tô copiando, eu me inspiro nela, sim, porém eu quero trazer o lado da biologia, o lado nerd da coisa pra esses assassinatos. Então,